fase de transição, uma fase muito, muito cruel, eu diria, para os que são excluídos. Agora é importante a gente olhar que nós, nesse processo de mudança, nós temos que estar acompanhando os fatos que estão aí. Então, quando vocês colocavam sobre os fatos, que atualmente o fato acontece, depois a população trabalha um pouco sobre essas ideias, Existe tenta a necessidade entender, de se legislar sobre isso. E depois vem a legislação. Então, eu estava lembrando o que aconteceu, nós já citamos em programa anterior também, o caso da menininha de Florianópolis, de uma escola pública municipal, que começou a postar no perfil do Facebook sobre a realidade da escola. Né? Então, algo que foi uma ideia inovadora, que não se conhecia e começou, mas veja, então primeiro aconteceu o fato, e agora depois das discussões a partir do fato. Sim. E aí também existem algumas represálias ocorrendo para toda essa questão. Né? Já foi feito um BO, um boletim de ocorrência numa delegacia de uma das professoras. Então, o fato está aí, está acontecendo. Existe alguma legislação que realmente garanta os direitos da escola, dos professores, da garotinha? Agora e aí, Cláudia? Veja, a lógica utilizada... É uma escola pública, né? Sim, uma escola A lógica municipal. utilizada pela menina e tal, ela foi, né... Foi espertíssima e tal. Bacana isso, lógica legal dela, ver. a lógica dela, né? É a lógica que se coloca no mercado de consumo. Como é que eu faço para um fornecedor resolver rapidamente o meu problema? Isso é horrível, né? É péssimo você ter que se valer deste tipo de coisa, já vou dizer por quê, para ter o seu problema resolvido. Na Folha de São Paulo, ano passado, foi publicada uma matéria comparando algo que não tem como comparar pelos seus fundamentos. Já vou dizer o que é. Quanto tempo leva para resolver teu problema? Se você fizer, por exemplo, uma denúncia num Reclame Aqui ou numa rede social qualquer, em comparação de quanto tempo leva para resolver um problema num órgão de defesa do consumidor. O resultado que se quer é o mesmo, que é a solução do problema, certo? Tem como comparar uma coisa com outra? Rigorosamente não. Por que as empresas tão rapidamente resolvem o problema do consumidor quando ele posta numa rede social qualquer? Porque está mexendo com algo que é muito valioso para a empresa. Que é muito mais valioso para algumas empresas, segundo a ótica obtusa dessas empresas, do que o próprio cliente, que é a sua imagem. É só por isso que resolvem rapidinho. Que esse consumidor que chegou e postou lá no Facebook, sei lá onde... E é isso mesmo, tem gente que fica acompanhando todo minuto isso. Para ver, tem ferramentas hoje, né? Que sim, monitorando. Que aparece aqui ou ali. Só que gratuito, inclusive. Isso. Você põe lá onde que está aparecendo o teu nome. Exatamente. Porque mexe com a imagem da empresa. Deveria ser assim, para essa pessoa chegar e reclamar numa rede social. Muitas vezes ela já reclamou na empresa, já mandou e-mail, já falou com o gerente. Por que a questão não foi resolvida quando a consumidora reclamou? Sim. Isso inclusive, é um fato comum, já aconteceu comigo. Aconteceu recentemente, com uma amiga minha, ela teve um problema e ela postou, a empresa resolveu, o que ela estava demorando assim 3 ou 4 dias para resolver, a empresa resolveu nem isso. Sim. Já mandaram e-mail, por favor. Conforme a Cláudia coloca, então, para nós, que a imagem para algumas dessas organizações, para algumas dessas empresas, né? Nós não estamos falando aqui da totalidade, estamos falando também de alguns casos que nós já conhecemos. Acaba sendo mais importante. E daqui a um tempo nós vamos ter a lei que fala das redes sociais. Sem dúvida. Então, aí entra o fato... Código de Defesa do Consumidor. E por que eu digo para você que não dá para comparar uma coisa com outra? Porque, veja, quando você abre uma reclamação num órgão de defesa do consumidor, até mesmo quando recorre ao Poder Judiciário, tem que ser garantido, ou tem que ser assegurado um princípio constitucional fundamental, que é a ampla defesa e o contraditório. Eu tenho que oportunizar a outra parte se defender. Eu não posso, isso em qualquer situação em que eu digo que alguém fez algo. Eu tenho que permitir que esse sujeito se defenda. Afinal, nós estamos no Estado democrático de direito, né? Eu tenho que dizer, tenho que oportunizar isso. Então, por isso que as empresas resolvem muito... Essa constatação, melhor dizendo, que as empresas resolvem rapidamente os problemas quando o consumidor vai para uma rede social, isso é triste. Por quê? Porque não respeita o consumidor. Se preocupa, sobretudo, com a sua imagem. Com a sua imagem. Bem... Vamos deixar, então, a nossa segunda questão norteadora, que os nossos convidados vão falar sobre a mesma ao longo do nosso terceiro bloco,
que a presença cada vez maior da tecnologia na vida das pessoas possibilitou novas formas de comunicação e de consumo, conforme também já estávamos discorrendo. Diante disso, como se configura a confiança entre os consumidores desse novo segmento de marketing, que é o marketing digital? Já voltamos. Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education, com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FI Training, com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida. Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema de hoje, direito do consumidor e a sua relação com o marketing digital. A pergunta que nós deixamos no ar, ao finalzinho do segundo bloco, é sobre a presença das tecnologias cada vez mais constante, possibilitando novas formas de comunicação e de consumo. Bem, diante desse cenário, como se configura então a confiança entre os consumidores desse novo segmento de marketing? Eu vou pedir então a palavra da professora Andréia, porque também trabalha com a formação desses profissionais que irão trabalhar no marketing digital. Então, agora a gente tem uma difícil questão na formação desses profissionais. Vejam que nós levantamos vários aspectos aqui. Sim. O aspecto ético, o aspecto da segurança, o aspecto da facilidade do acesso a toda essa tecnologia. Alguém tem que fazer. Então, nós temos profissionais da área de direito que vão cuidar do direito, o pessoal da área de marketing que vão cuidar. Mas e por trás? Por trás tem tecnologia, tem um programador, tem um engenheiro de software. Como é que nós formamos esse profissional? Se eu começo a formar um profissional esse ano, 2012, que entra no curso de computação, daqui a 4 anos, o que ele começou a aprender, a tecnologia já mudou, as versões já mudaram. Então, tudo isso é um grande desafio. Então, que hoje é uma tecnologia que ninguém dá muito valor, de repente é uma tecnologia extremamente valorizada. Estávamos até conversando antes do programa em relação à inteligência artificial. A utilizar a tecnologia da inteligência artificial, das redes neurais, para que os computadores se tornem mais fáceis de utilizar, sejam mais interativos, tenham uma interação mais fácil com o ser humano. Então, toda essa questão da tecnologia, ela é muito importante, mas aí vem a formação desse profissional. Que profissional nós precisamos formar? Eu não preciso formar um profissional pensando só na necessidade de hoje, mas na necessidade futura. Como prever o futuro? Então, por exemplo, eu lembro muito de uma frase do Steve Jobs que ele diz: como é que eu posso perguntar ao meu consumidor o que ele quer se nós estamos criando coisas que não existem, tecnologias que eram inimagináveis há uns anos atrás? Por exemplo, voltando até para aquela questão de acessibilidade, hoje nós temos nos celulares softwares que têm o reconhecimento de voz. Se você perguntar para várias pessoas, elas nem sabem que o seu celular tem aquele tipo de software. Então, por exemplo, estou procurando lá o telefone do professor Douglas. Sim. Ao invés de procurar Douglas, ele vai reconhecer minha voz, já vai procurar DISC ou telefone. Então, ele vai ter uma interação mais simples. Então, um dos grandes avanços hoje em relação à tecnologia é a questão que nós chamamos de interação humano-computador. Tornar essa interação muito mais fácil, pensando em vários aspectos, não só no aspecto em relação a essa geração digital, mas a geração que tem a dificuldade no uso da tecnologia, a essa geração que está excluída, que tem dificuldade também, e outro aspecto, todos nós vamos envelhecer. No processo de envelhecimento, nós temos restrições visuais, motoras. Sim. Então, o grande desafio hoje é tornar os computadores mais amigáveis.
Quantos de nós já passamos horas tentando procurar um arquivo no computador e não encontramos? Ou estamos numa loja virtual procurando um equipamento que eu não sei exatamente o nome daquele equipamento. Mas se eu explicar para você, talvez você compreenda. Como que eu posso interagir com esse computador? Então, por exemplo, eu quero um telefone celular que tenha GPS e seja fácil de usar. Eu não estou sendo lógica, eu não estou sendo exata, mas é a minha necessidade. Se eu tiver uma busca mais fácil, aí entra a questão da rede neural, da questão do aprendizado, em que muitas empresas virtuais, elas vão acompanhando principalmente o gosto do cliente, as preferências dele, até para facilitar essas buscas. Então, por exemplo, não vou citar o nome, mas um dos maiores sites de vendas do mundo, ele tem dentro dele inteligência artificial. Ele conhece minhas preferências. Quando eu entro, ele sabe quem eu sou, ele já vai me mostrando, olha, eu tenho um lançamento que é a sua cara, esse livro aqui já é uma renovação, uma versão atualizada daquele que você comprou. Então, hoje eu acredito que essa questão da evolução vai muito pelo caminho dos computadores mais inteligentes, mais interativos, que sejam mais fáceis de utilizar. Sendo mais fáceis, nós vamos quebrar uma série de barreiras que nós temos hoje em relação à tecnologia. E, inclusive, a formação desses profissionais. Inclusive a formação dos profissionais. Para eles é mais difícil, porque eu estou envolvendo tecnologias que não são comuns ainda. Então, gente, nós temos profissionais que era da época do teclado, já estão na época do mouse, agora da tela sensível ao toque. Tecnicamente, a programação ela é diferente para cada uma dessas tecnologias. Se eu já estou falando em reconhecimento de voz, eu já estou falando em outro tipo de tecnologia que não é mais clicar no botão. Sai o ASDFG. Sai o Ctrl Alt Del, por exemplo. Ctrl Alt Del. Não, professor Douglas, o ASDFG, eu sou datilógrafo. Então, é o teclado dos computadores. A mão esquerda aqui, a primeira Em quem coisa aprendia datilografia fazia esses exercícios a partir daí. Então, professor, e sobre como se configura a confiança entre os consumidores desse novo segmento que é o marketing digital? Vamos lá, eu acredito que a André colocou claramente esse processo dos jovens, certo, e das pessoas mais velhas. Hoje ainda, eu estava fazendo o exame médico e estavam 3 senhores falando a respeito e eles estavam destruindo com o tal do Facebook, com a tal da internet, porque eu não quero saber disso, eu mexi em computador, estou aposentado, eles estavam destruindo. Por quê? Porque o mundo deles está ali. Eu acho que o mais importante olhar é o fato do que são as pessoas. Normalmente as pessoas mais velhas são mais clássicas, são mais conservadoras, são mais resistentes. Ponto. Eu acho que as pessoas dizem assim, nossa, como antigamente era bom. É um belo motivo para você achar que você está perto da hora de morrer. Certo? Eu acho uma coisa clara. Você dizer, nossa, como antigamente era melhor. Então você está começando a achar que está perto do fim. Certo? Essa é a minha posição. Eu tenho uma frase que eu falo meus amigos cinquentões, os tradicionalistas querem me matar. Eu digo assim, os melhores anos da minha vida ainda estão por vir. Certo? Uma coisa clara para mim. Eu acredito que o futuro vai ser muito melhor. É um negócio muito claro para você parar para pensar, o comportamento, a legislação. Uma mulher deu umas vassouradas no cachorro, um vizinho filmou, colocou na internet, promotoria prender a mulher. Perfeito? Certo. Porque ela deu umas vassouradas no cachorro. Sim. E atirei um pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Foi canção de ninar nesse país, pô. É importante, né? Quer dizer, agredir um animal era canção de ninar. Hoje a mulher deu umas vassouradas no cachorro e foi presa. Quer dizer, eu acredito que o mundo esteja muito melhor. Essa é muito melhor, essa é a minha posição. Por quê? Por causa da democratização da informação, por causa do nível de conscientização, o nível do conhecimento não é mais restrito. Acesso à informação. Acesso à informação, por exemplo. Nós temos esse lado bom. Como é um processo de mudança, eu acredito muito mais na mudança comportamental, certo, do que na mudança técnica. Algumas gerações elas vão ser sacrificadas. Eu particularmente acho que nós não estamos numa era de mudança, nós estamos numa mudança de era. Certo? Eu acredito que na hora que virar o modelo binário da informática, que é o modelo que tem aí 45 anos ou mais. Desde a história dos computadores. Desde a história dos computadores, de 1940 e pouco. Na época os computadores ainda eram analógicos, era tudo ligado, desligado. Ligado, por isso desligado. Que virou o binário. É o binário. Então, na hora que esse modelo mudar, que ele fatalmente vai passar por uma mudança, nós vamos ter uma revolução que vai ser uma loucura. Certo? Já se falam em estudos que estão se mudando sobre isso. Então, isso tudo que é importante. E a partir desta contextualização, numa mudança toda, os conflitos vão acontecer. Eu acho que é importante a gente olhar aqui, eu não estou preocupado com a tecnologia, mas com o lado comportamental. Quer dizer, tem muita coisa mudando, muita coisa em uma fase de transição, numa mudança de era, numa era de mudanças, um processo muito forte.
Acho que isso que é importante a gente olhar. Sem Nesse dúvida. sentido, as pessoas não estão prontas para tudo que está se oferecendo. E tem isso essas aqui gerações também, todas. Exatamente, a convivência entre diversas gerações no mesmo tempo. Então, realmente, nós Regina, teremos esses livro conflitos. já foi acusado nesse país, livros Eu já sei o que você vai acusados de dizerem que provocariam a separação, a extinção das famílias. Porque as pessoas ficariam lendo os livros e não falariam mais lá em casa. Então, falar que a criança está acessando o celular, isso tem 800 anos. Certo? Isso tem 800 anos. Tira o celular na hora do jantar. Isso tem 800 anos. Certo? Cláudia, como o PROCON, o Código de Defesa do Consumidor, vê a forma como está se configurando o relacionamento, então, entre esses consumidores e o marketing digital? Sim, de fato, eu concordo, tenho que dizer que os dois professores estão corretíssimos, é isso aí mesmo. E a legislação, ela tem que proteger, né? Porque se vem a mudança, se vem a evolução, vem também os conflitos. Sim. Os conflitos mudam de cara, né? Hoje, um consumidor qualquer consumidor, qualquer um de nós, quer dizer, quem que não tem um telefone celular, quem que não tem uma conta em banco, mais do que isso, quem que não tem um cartão de crédito. Então, mas junto com essas facilidades podem vir também as arapucas, enfim, as armadilhas, né? Eu gosto de um exemplo que é o seguinte, é tão bom você ter um cartão de crédito, hein, professora? Um cartão de crédito que tem junto uma função de débito, não é maravilhoso isso? Nossa, ótimo, perfeito. Pois é, perfeito. Pois é, mas ele é perigoso também, né? Ele é tão perfeito quanto perigoso, porque se você não tem o dinheiro no débito, coloca no crédito. Na hora. Na hora. Isso induz o quê? Induz ao consumo. E nem sempre o consumo, nem sempre consumir é racional. Na maioria das vezes, nós consumimos levados pela emoção, não pela razão necessariamente. A maioria das vezes, eu diria na quase totalidade então, das é vezes. verdade. Comprar dá prazer, eu costumo dizer comprar dá prazer. Isso, só que dá prazer, verdade, é um prazer momentâneo, passa rapidinho, mas... O problema é o impacto O depois. problema é depois, né? A ressaca. Então, por isso que a lei tem que vir para proteger esse sujeito de direitos nessa nova configuração do mercado, né? Quer dizer, o consumidor hoje, qualquer consumidor, por mais humilde que seja, por menor que seja o seu salário, ele tem um cartão de crédito ou